o que engloba esse compliance das agências? Ele é um estudo muito longo, que foi feito durante quase 9 meses pela Fundação Dom Cabral, a nosso pedido, mapeando todas as vertentes da nossa atividade, que é muito complicada. A gente lida com vários tipos de terceiros, diferentes tipos de clientes. Então, esse manual tenta parametrizar toda a nossa atividade num livro, digamos assim, que vai nortear a implementação do seu compliance para cada uma das agências brasileiras que não tinham ainda este guia tão completo e tão geral da nossa atividade. A necessidade desse compliance se dá por que fato? O que acontece hoje sem a inserção desse compliance que deve trazer à tona esse documento? Veja, ética e boas práticas são questão de sobrevivência. Todos os clientes hoje, os grandes clientes, têm o seu próprio manual de compliance e exigem dos seus fornecedores e parceiros comerciais também regras de conduta, né? Porque é uma cadeia, não há as empresas dependem uma das outras. Então não tem como você trabalhar para um cliente que tem todas as regras claras, inclusive internacionais, de compliance, e você como fornecedor e parceiro dele não ter a sua. Claro que grandes agências internacionais têm o seu manual de compliance, porém muito baseado nas experiências lá fora. O Brasil é um pouco diferente. Então, o ano passado, a gente tomou a iniciativa de começar esse trabalho com a Fundação Dom Cabral exatamente porque as agências não tinham acesso ao manual tão geral feito por uma autoridade no assunto. Bom, esse, obviamente, que vai envolver todas as agências do Brasil, né, das pequenas, das médias e das grandes. As grandes, hoje, já têm algum tipo de compliance interno? Tem. Eu diria para vocês que, pelo menos as grandes multinacionais, têm grandes regras claras e manuais de conduta muito claros. Porém, como eu estava dizendo, às vezes esse manual não atinge todos os detalhes do mercado local, porque é um manual geral para todas as atividades e todas as operações de uma multinacional pelo mundo. E a gente sabe que cada mercado tem a sua característica e forma de trabalhar. Mas esse manual que a ABAP tomou a iniciativa de fazer o ano passado, e que está sendo publicado agora, ele tenta colocar claramente para qualquer tamanho de agência e qualquer complexidade de serviço as regras básicas de relacionamento com terceiros, com fornecedores da agência, com os veículos, com os clientes, regras claras de concorrência, condutas para licitação pública ou privada, porque são diferentes também. Então, são 40 e tantos capítulos e a gente acha que, pelo menos, é um bom começo para que todo mundo trabalhe da mesma maneira. Pelo que eu estou entendendo, obviamente, grandes empresas têm o seu compliance. São compliances individuais que pertencem que dizem respeito às normas de conduta de cada entidade. Agora, a intenção desse novo compliance, ou desse compliance, é unificar, então, o trabalho de todas elas. Parametrizar e, principalmente, deixar claro que esta é uma atividade muito séria. A publicidade é uma mola propulsora do desenvolvimento de qualquer país, né? Por vários motivos. Pela criação de demanda, pela criação de riqueza, geração de riqueza para grandes empresas e, no final do funil, criação de empregos. E um país em desenvolvimento como o Brasil é o que mais precisa, né? Atividades que façam a gente crescer economicamente. Este manual, a gente pretende, sonha, que ele passe a ser exigido nas concorrências. Para quem não sabe, em casa, por exemplo, uma licitação pública hoje exige alguns documentos básicos para você se candidatar a uma licitação pública. Você precisa ter certidões negativas de débito, de N coisas, de INSS e assim por diante. A gente gostaria muito que, em pouco tempo, este manual de compliance seja implementado nas agências e que as agências só possam participar de licitações se estiverem de acordo com este guia. Como um documento básico mesmo de idoneidade e de ética da empresa. Mário, nessa questão do compliance, ou dessas novas regras de conduta que vai ser lançado na quarta-feira no Ministério Público de São Paulo, né? Isso. A questão é a seguinte, pode ser dificultoso para as pequenas agências? Então, a gente tinha essa preocupação no começo. Por isso que a ABAP, inclusive, ela custeou o desenvolvimento desse guia, né? Nenhuma agência pagou nada sobre isso. A entidade custeou, mas a gente tem o custo de implementação, que também não é tão baixo assim. Mas já estamos com algumas experiências interessantes. 5 agências de Minas já se juntaram, já se uniram
e estão começando a fazer a implementação do modelo em conjunto. Por quê? Porque isso barateia custos, e não são agências grandes. Então, há forma, sim, de você implementar sem grande prejuízo do resultado financeiro da empresa, muito pelo contrário. E é um investimento pequeno se comparado ao resultado final, não só do seu controle, da sua eficiência de gestão do teu negócio, mas principalmente pelo sinal que você coloca perante os seus clientes e aos seus futuros clientes, aos seus prospects. Você coloca uma certidão de idoneidade, ou de pelo menos está tentando seguir regras que o mercado valoriza muito. Isso vai ser muito valioso daqui por diante, até porque, como eu disse, é uma atividade que precisa urgentemente restabelecer a verdade sobre ela. Mário, a publicidade brasileira é premiadíssima no mundo, leões e tudo mais, é respeitada principalmente, né, pela criatividade dos nossos criadores, do nosso trabalho, né? Resultado final. Por que demorou tanto tempo para se ter? Porque eu acredito que em outros países desenvolvidos ou outros países grandes deva haver algum tipo de compliance nessas agências, não? Mas só nos países mais avançados mesmo. Eu diria Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, os grandes mercados de publicidade mundial. Não é muito comum, de verdade. Se você for para outros mercados menores, você não vai encontrar ainda. A gente tem que entender que a nossa atividade ainda é muito baseada em relacionamento, aqui e lá fora. Então, isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? De você deixar isso muito para a confiança pessoal na marca ou no presidente da empresa. E não pode mais ser assim, né? As relações comerciais estão cada vez mais complicadas, elas têm que ser, sim, baseadas em dados muito concretos. A nossa atividade é premiada, sim, eu concordo com você, mas mais importante que isso, ela tem como provar a sua contribuição ao desenvolvimento da economia brasileira. Para você ter uma ideia, existe um modelo de cálculo que foi feito pela Deloitte, em vários países do mundo, mostrando qual era o impacto de cada dólar investido em propaganda no PIB do país. Tá? Esse é um estudo bastante longo, que vem sendo feito em vários países. Então, por exemplo, no Japão, a cada dólar investido em propaganda, cria-se 6,62 dólares na economia. No mercado europeu, na União Europeia, 1 euro produz 7 euros na economia, e assim por diante. Pois bem, no Brasil foi feito algo no mesmo modelo em 2014 para 2015 e foi o mais alto índice de todos os países pesquisados. A cada real investido em propaganda, são criados R$ 10,70 no PIB. E a gente, de uma maneira empírica, a gente sabe disso, todo consumidor sabe disso. Imagine quantas fábricas de cerveja cresceram, ajudados pelo marketing e a propaganda brasileira. Quantas sandálias foram vendidas no Brasil nos últimos 50 anos. O mundo. Então, pelo mundo, inclusive. E assim por diante. Muito da riqueza da economia brasileira tem relação direta com o trabalho do marketing e da propaganda brasileira. Porque, de novo, como você disse, muito criativa, muito inteligente, científica no seu trabalho de mídia e, principalmente, ela é voltada para o crescimento. É uma das poucas atividades que respira crescer, né? Todo publicitário e marqueteiro, quando acorda de manhã, ele não está pensando em cortar nada, está pensando em crescer. Está pensando em crescer, está pensando em criar alguma coisa que possa trazer exatamente todos esses resultados. Exato, né? Exato. O mercado das agências, ele pensa em consumo ou ele pensa no fortalecimento da marca? Uma coisa depende muito da outra. Veja, quando você tem uma marca forte, você tem proteção contra crises, né? Crise de demanda ou de consumo. Você tem credibilidade, você tem maiores margens. Uma empresa que tem uma marca forte pode ter maior margem na venda do seu produto. Isso é natural do capitalismo moderno. Então, ter uma marca forte é um asset fundamental para você desenvolver o seu negócio. Além disso, quando você tem uma marca forte, você consegue fazer extensão de linha, você consegue lançar novos produtos, você consegue entrar em áreas de atuação que você nem imaginava 10 anos atrás. Está cheio de marcas por aí que a gente já viu acontecer isso. Agora, a gente sabe que no final do dia, a cada trimestre, o CEO da empresa, do meu cliente, ou o diretor financeiro das empresas, tem que entregar os números. Então, é um trabalho constante de equilíbrio entre o médio prazo, que é o trabalho de marca, e o curtíssimo prazo, que é o trabalho de vendas. Mas é para isso que tem tanta gente inteligente nas áreas de marketing e nas agências de propaganda. Agora, você falou do budget, né? Você falou dos orçamentos, né? No final do trimestre, tem que apresentar resultados.
A agência, ela trabalha também com os resultados que serão favorecidos ao cliente. O que eu queria dizer é o seguinte, o cliente sempre tem algum receio, eu vou gastar dinheiro com publicidade, a gente sabe que não é, né? Publicidade não é barato, mas ele é essencial. Total. Né? E às vezes não está no budget daquela empresa gastar até determinado nível. A agência auxilia nessas questões? Sim, auxilia não só, às vezes, na definição desse budget, mas em aumentar a eficiência do que é investido. Né? Você vê, a gente usa a palavra investir em propaganda. Exato. Né? Então, o verbo que todos usam já deixa claro que é algo que você coloca numa atividade esperando um retorno. Ninguém vai fazer um investimento dessa monta porque simplesmente gosta. Você tem que dar resultado, ou seja, ou de marca ou de vendas. E mais adiante ainda nós temos ferramentas, o mercado de mídia no Brasil é altamente profissionalizado. Né? Um plano de mídia hoje, para ser feito no Brasil, passa por 40, 50 pessoas, passa por várias simulações. Você aprova um plano de mídia hoje, para chegar no plano final de mídia, você fez 12, 14 planos de mídia, sempre tentando otimizar cada vez mais cada real investido. Porque esse é o drive, esse é o objetivo de toda a empresa. Obter cada vez mais por cada real investido em qualquer área, não só no marketing, até na produção é a mesma coisa, em logística, distribuição e tudo mais. E as agências brasileiras, até por essa necessidade, o modelo brasileiro, para quem não sabe, é um dos únicos países do mundo onde você só pode comprar mídia se você é o criativo da peça, isso é um modelo específico brasileiro, tem poucos países assim, nos obrigou, como agências de propaganda, a ser absolutamente, absurdamente profissionais na hora de fazer um plano de mídia. Boa parte do custo de uma agência é a área de mídia, tanto em equipamento, tanto em ferramental de mídia e pesquisa, como em equipe. Então, para quê? Para que eu consiga, no final do dia, provar que eu vou dar um resultado, ou de vendas, ou eficiência de mídia, que justifica aquele investimento. Se não, é muito simples, o cliente vai dizer não. Até porque o cliente hoje tem departamentos de marketing gigantescos, com grandes profissionais, e detalhe, muita gente não sabe, grandes profissionais de mídia que trabalham dentro dos clientes. Então, não é uma decisão tão simples assim. Bom, a gente está falando dos grandes, você falou dos grandes. Claro. E a gente sabe, o Brasil, costumeiramente, emprega bastante nas micro e pequenas empresas. Né? E quando a gente fala de publicidade para esse público, parece que a gente está falando uma palavra demoníaca para eles, né? Porque eles vão falar exatamente, né? Nossa, mas isso vai me trazer um gasto absurdo, né? Como atingir, como chegar nessas pessoas ou nesses empresários? Então, você tocou num assunto interessante. Tem um dado que pouca gente sabe, muito interessante. Nós temos mais ou menos 3.700 agências no país, formais, né? 85% dessas 3.700 agências são microempresas com menos de 9 funcionários, espalhadas pelo país. E dessas 3.700 agências, apenas 25 agências são multinacionais, as gigantes e tal. Então, é um mercado absolutamente entranhado na cultura brasileira, no mercado brasileiro. É um mercado que fala claramente português, apesar de todos os termos que a gente usa no nosso dia a dia. É uma atividade absolutamente brasileira. E essas agências estão vivendo o dia a dia dos seus clientes ali, na ponta do balcão, principalmente fora dos grandes clientes dos grandes centros, basicamente São Paulo. Ainda é um mercado centralizado em termos de grandes contas em São Paulo, mas a grande maioria dos clientes e agências estão fora. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos 2 anos, pouco menos de 2 anos que eu assumi a BAP, é que a gente tem muito a que aprender com os outros mercados, tanto com os clientes locais quanto com as agências. Exatamente por essa realidade diferente, onde você tem que sim ser eficiente, mas usando outras armas. E pode parecer, à primeira vista, para o cliente local, algo distante, mas se você olhar para a força do veículo local, né, podemos falar de televisão, mas podemos falar de uma série de outros meios que localmente são muito fortes e que drivam o assunto daquela região. Né? O assunto da região é provocado pelos grandes veículos locais. Né? A história da minha aldeia. Né? Eu quero ver tudo o que acontece no mundo, mas eu quero ver primeiro o que está acontecendo aqui do meu lado.
Em propaganda é exatamente a mesma coisa. Exatamente. E aí, nessa questão, ainda tratando dos pequenos, porque esse é um assunto que causa muita curiosidade, né? Eu acho que não tem um empresário que não gostaria de ver sua marca sendo publicada, sendo anunciada, Claro. sendo falada. Claro. Não há nenhum que não queira Óbvio, isso, né? claro. Porque quando ele faz, ele quer fazer o sucesso. Essas agências, mesmo pequenas, elas conseguem trabalhar o cliente, conseguem mostrar para o cliente quais são as melhores formas de veiculação, onde ele pode penetrar e onde ele vai ter resultado? É claro que você não vai poder exigir de uma agência pequena o investimento em ferramental que uma agência grande tem. Vou dar um exemplo para todo mundo. Por exemplo, qualquer agência média para cima, vamos colocar as 150 maiores agências do país, tá bom? O grande custo de uma agência é, sem dúvida, pessoal, folha, porque é baseado em qualidade de pessoas. Então, você quer ter os melhores profissionais e é uma atividade feita por pessoas. Então, o grande custo de uma agência é folha salarial. O segundo maior custo é ferramental de mídia e pesquisa, porque é muito caro. Você ter todo o arsenal disponível no Brasil, que é muito sofisticado, à sua disposição, é muito dinheiro. Então, você não pode exigir de uma agência de uma região mais distante esse volume de investimento, porque a conta não fecha. E ele é empresário também, a gente tem que lembrar que a agência também tem que, no final do dia, a conta tem que fechar, né? Agora, eu fico surpreso quando eu viajo pela ABAP, pelo Brasil, e nós temos 15 regionais espalhadas pelo Brasil, ABAPs regionais, o nível de sofisticação intelectual de todos os grandes empresários de publicidade locais. Porque eles sempre tentam, claro, ter os melhores profissionais. A publicidade, agora talvez um pouco menos, mas a publicidade sempre foi uma atividade que sempre atraiu muito jovens talentos, né? E a gente tem que retomar isso. E por que isso? Porque é uma profissão que dava uma visibilidade e dava uma sensação de sucesso que é fundamental para você atrair os grandes cérebros do país. E a gente não pode perder isso, seja em São Paulo, seja em qualquer região do país. Sucesso e glamour, né? Porque é um negócio, um pouco também ainda mais é bom, você né? ganha prêmios, hein? Enche o ego, Ajuda. né? Mas acho que assim, prêmios são muito importantes, mas quando o cliente, se você vê o sucesso do seu cliente, Exato. por um trabalho que você fez, prêmio, né? é um negócio sem comparação. Esse é o maior prêmio. Aquilo que você falou, vender artigos teus no mundo todo, isso representa que a tua iniciativa aqui foi muito bem feita. Cada pessoa, né? que passou perto dessa marca, do trabalho de uma marca dessas centenas, milhares de marcas brasileiras que fazem sucesso aqui lá fora, tem um orgulho pessoal que é fundamental. Mário D'Andrea, presidente da ABAP. Então, o lançamento será nesta quarta-feira no Ministério Público de São Paulo. Ele é aberto às agências de publicidade, obviamente. Aberto à imprensa, aberto a todo mundo. É o auditório do Ministério Público Federal, lá na Frecaneca, que desde o início deu maior apoio ao desenvolvimento desse. Foram 9 meses na produção desse... É um parto, literalmente.